Muito bem, para encerrarmos a lição número 11, precisamos agradecer a Deus porque essa lição nos fez refletir muito sobre o Senhor Jesus, tudo que Ele passou e o que representou para Ele, a entrega que Ele fez, a aceitação do sofrimento e da morte na cruz. Esse nosso Salvador se tornou assim uma pessoa indispensável para a nossa vida. Agora nosso compromisso com Ele só aumenta quando avaliamos o preço que Ele pagou pela nossa salvação. Jesus quitou a dívida, não ficou devendo nada para a lei. Por isso, nós somos gratos a Jesus porque Ele fez o melhor por todos nós. Um homem, depois de muitos momentos assim, de ler os momentos da vida de Cristo, em Marcos 14, esse homem crente acabou adormecendo na biblioteca e acabou sonhando que ele via um soldado romano batendo em Jesus, Jesus preso numa espécie de tronco, com as costas limpas, e aquele soldado com aquele chicote, com um prego na ponta, batia o chicote, e quando o prego fincava na carne de Jesus, ele puxava com força e rasgava a carne, e o sangue jorrava abundantemente. Aquele homem ficou tão assim constrangido com aquela cena no sonho dele, que ele correu e disse para o soldado: pare de bater no meu Salvador, e puxou o soldado pelo ombro e o jogou no chão. Teve uma surpresa desagradável. O soldado tinha o rosto dele. O homem acordou sobressaltado e disse: meu Deus, quem sabe eu estou crucificando Jesus outra vez quando eu desobedeço a Ele. O livro de Hebreus, capítulo 6, verso 6, verso 13 e 14, Hebreus 6, 13 e 14, fala que a pessoa que foi iluminada pelo Espírito Santo, foi salva por Jesus e volta atrás, abandona, essa pessoa está crucificando Jesus outra vez. Então, é importante nós analisarmos a vida de Jesus e pautarmos a nossa vida assim, por uma obediência de gratidão. Sou grato a Jesus pela salvação que Ele assim conquistou na cruz. Assim, o escritor Marcos narrou a sequência dos fatos que levaram Jesus a ser preso e julgado, de forma incomum naqueles dias. Mas veja, para nosso exemplo, nós temos pessoas que são personagens que se tornaram inesquecíveis. Na casa de Simão, o leproso, uma mulher se aproximou de Jesus, lavou os pés de Jesus com lágrimas, enxugou com os cabelos, pegou um perfume caríssimo, nardo puro, e derramou na cabeça de Jesus. Quando aquele aroma invadiu a casa, todos ficaram assim sobressaltados. Que cheiro é esse? Judas, que era o financeiro do grupo, ele disse: por que não vendeu esse perfume e deu aos pobres? 300 denários vale esse perfume. Jesus disse: deixai-a, não molestem essa mulher. Ela fez isso se antecipando para a minha sepultura. E onde for pregado esse evangelho, será lembrado o que ela fez. Vocês sempre vão ter os pobres com vocês, mas a mim, pessoalmente, assim, nem sempre vocês vão ter. Então, a mulher foi elogiada por Jesus. Ali foi uma cena inesquecível, porque enquanto Maria Madalena, inclusive o livro Desejo das Nações, fala que Maria Madalena, ela era sobrinha de Simão. Simão teve relações sexuais com Maria Madalena e acabou colocando ela na prostituição. Então, Simão agenciava homens para dormir com Maria Madalena e ganhava dinheiro por isso. E Jesus expulsou os demônios dela, que faziam ela sentir esse desejo inconstante. E por isso que Jesus, ele disse para Simão depois: Simão, você deve mais do que Maria, porque muito foi te perdoado e você não demonstrou amor por mim. Então Jesus Cristo elogiou aquela mulher e disse: teus pecados estão perdoados. Essa foi uma cena inesquecível. Enquanto essa mulher tinha gratidão por Jesus, Judas, que acompanhava Jesus, estava tramando a morte de Jesus. Duas histórias inesquecíveis: o sacerdote Judas tramando a morte de Cristo e uma mulher realizando uma cena inesquecível. Na última ceia, Jesus mostrou a importância do seu sacrifício, usando o pão como símbolo do seu corpo e o suco da videira como o símbolo do seu sangue. E disse: esse é o meu corpo que por vós é partido. Eu não vou comer essa ceia, essa é a última vez que eu como com vocês. Só vou comer depois com vocês no reino de meu Pai. E Jesus disse: olha, eu vou fazer uma coisa que vocês talvez se espantem. Pegou uma toalha, ajoelhou-se, pegou uma bacia com água, começou a lavar os pés dos discípulos. Os discípulos ficaram espantados. O Senhor é o nosso mestre, o Senhor está fazendo o trabalho de um servo. Jesus disse: eu sei. Então quem é maior? Quem está à mesa ou quem está servindo? Quem está à mesa, mas eu estou entre vocês como aquele que está servindo.
Não esqueça, essa é a lição da humildade. Vocês devem fazer isso com os vossos irmãos. Aprendei essa lição. E eles aprenderam. Pedro disse, nunca me lavarás os pés. Jesus disse, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo no meu reino. Então Pedro disse, então lava o corpo inteiro, me dá um banho. Jesus disse, não, calma. Somente os pés, porque o resto já está limpo. Então Jesus Cristo disse, Pedro, faz por onde você ficar limpo, né? Tem condições de você se policiar um pouco. Então Jesus Cristo mostrou que, inclusive, um dos discípulos iria trair. Jesus se mostrou estranhamente triste na ceia. E ninguém sabia por quê. Não era tanto pela proximidade da cruz, que ele já tinha aceito isso, mas era porque ele lutou com todos eles para transformar aqueles corações. Mas um coração não se entregou a Jesus. Foi o coração de Judas. Por isso Jesus disse, um de vocês vai me trair. E o ambiente ficou tenso. E eles se perguntavam, sou eu, Senhor? E quando Judas perguntou, por acaso sou eu, Senhor? Jesus disse, tu o dizes. Jesus disse, olha, Judas, o que você tem que fazer, faze-o depressa. E Judas saiu da Santa Ceia para conversar com o sacerdote e planejar de que forma o entregaria. Ele sabia que Jesus ia para o jardim do Getsêmani orar. Então essa foi outra parte que nós estudamos. Jesus no Getsêmani. Pegou os 8 discípulos, deixou de um lado, pegou 3, Pedro, Tiago e João, levou com ele, deixou os 3 a uma distância de uns 20 metros, se retirou num cantinho para orar. E essa forma de se distanciar dos 8, se distanciar dos 3 e ficar sozinho, era um prenúncio da solidão que ele iria passar ao morrer na cruz sozinho, até desamparado por Deus, no entender dele, meu Deus, por que me desamparaste? Na verdade, Deus estava presente, mas ele não podia interferir de forma alguma. Jesus, ele queria alguém para dar apoio. E quando nós estamos com problema, é bom ter amigos ajudando. Por isso o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4, verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. No versículo 14 diz, irmãos, foi bom ter vocês como amigos em minhas aflições. Então é bom ter amigos quando estamos passando por necessidade, por problema. Então a cena do Getsemane foi comovente. Jesus chegou a transpirar sangue de tanta agonia mental que ele passou. Os discípulos dormiram e Jesus Cristo pediu ao Pai, passa de mim esse cálice, meu Pai, mas se não for possível, que se faça a sua vontade. Jesus já achou os discípulos dormindo 3 vezes. Na terceira ele disse, levantem-se, o traidor se aproxima. Foi então que na prisão de Jesus tudo ficou confuso. Judas beijou Jesus, identificando o homem que deveria ser preso. Os discípulos fugiram com medo, mas Pedro, que tinha a espada, correu para cima daquele que pegou no braço de Jesus e cortou a orelha dele. Jesus disse, calma, Pedro, sem espada. Meu reino não tem espada, meu reino é espiritual. Pedro fugiu também. Mas depois Pedro, como era um pouquinho mais corajoso, ele foi lá no pátio onde estava Jesus sendo julgado. De longe dava para ver Jesus tomando bofetada, recebendo escárnio, pauladas, e Pedro só olhando. Quando o sacerdote perguntou para Jesus, me diga de uma vez, você é ou não é o Filho de Deus? Jesus disse, eu sou o Filho de Deus. E vocês verão o Filho de Deus aqui, vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. O sacerdote deu um murro na mesa, arrancou a roupa, rasgou a roupa e disse, chega, para mim já basta. Esse homem blasfemou, é digno de morte. Jesus não teve medo de declarar que ele era o Filho de Deus. Enquanto Pedro, lá no pátio, uma mulher disse, você é igual o Galileu aí. E Pedro disse, de jeito nenhum. Mas 2 pessoas disseram e Pedro espraguejou. Pedro não sabia quem ele era. Negou Jesus de forma afrontosa. E o galo cantou, ele olhou, Ellen White diz que Pedro, de onde ele estava, ele mirou os olhos de Jesus. E Cristo desviou o olhar dos seus inimigos e olhou para Pedro. Não era um olhar de condenação, era um olhar de consternação. Jesus olhou para Pedro como que dizendo, eu te avisei, Pedro, que você ia me negar. Foi isso que entristeceu Pedro. Ele que dizia que nunca ia negar Jesus. Inclusive que lutou por Jesus com a espada na mão. Ele disse, nunca te negarei. Jesus disse, você vai me negar. E quando Jesus olhou para ele, ele abaixou a cabeça e saiu para chorar de forma abundante. Chorou muito. Então, mas depois, Pedro foi, assim, restaurado ao ministério. Jesus disse, Pedro, você voltou a pescar. Não era isso que você tinha que fazer. Eu disse que vocês seriam pescadores de homem. Essa profissão já deixaram para trás. Não voltem atrás daquele que vocês já eram. E por isso eu vim aqui, Pedro. Porque eu preparei a refeição para vocês. Eu só quero perguntar para você uma coisa, Pedro.
você me ama de verdade? E Pedro, Jesus disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus perguntou 3 vezes para justamente equiparar com as 3 negações que Pedro fez. E Pedro entendeu a lição. E Jesus disse, segue-me, Pedro. E Pedro seguiu Jesus. No caminho, diz que o discípulo amado vinha atrás deles e Pedro olhou e disse, e esse aí, Senhor? O que vai ser da vida desse aí? Jesus disse, calma. Se eu quiser que ele fique vivo até que eu volte, ele vai ficar vivo. Aí Pedro disse, mas Senhor, Pedro, cuide da tua vida. Não se preocupa com a vida dos outros. Então, Jesus ensinou Pedro que ele deveria focar no exercício e na missão que Deus lhe confiara. Pedro se tornou o melhor discípulo de Jesus. Dirigiu a igreja primitiva. Recebeu o Espírito Santo. Se tornou o melhor pregador da igreja primitiva. Cheio, poderoso. E, veja, a ponto de levantar um paralítico na porta do templo. Então, tudo isso Pedro fez porque recebeu de Deus a autorização e o perdão. Deus nos abençoe. Deus quer que nós façamos o melhor por Ele. Mas se nós cairmos, não se esqueça, peça perdão. A restauração vem, o perdão vem, a graça nos alcançará sempre. A graça é um favor imerecido. Olha, Pedro foi perdoado por Jesus. Que pena que Judas não teve a mesma chance. Por isso Ellen White fala assim, se Judas tivesse morrido uma semana antes, assim, daquela que teve a Santa Ceia, ele estaria entre os 12 no céu. Mas infelizmente, ele não entregou completamente o coração a Jesus. Deus abençoe. Que o sábado seja abençoado. Que essa lição nos ensine a valorizarmos Jesus Cristo, a nossa fé, o nosso testemunho, a nossa convicção, porque lá na frente, Apocalipse 14 fala, quando Babilônia ela estiver caindo, ela vai perseguir os filhos de Deus. E não será preciso, então, nós testemunharmos de verdade. Eu guardo os mandamentos. Pronto. Então estará selado por Deus. Deus abençoe a todos. Fique com Deus.